Boa noite, pessoal. Meu nome é Cleonice. Eu estou aqui para apresentar a pessoa que vai fazer a palestra de hoje, que é muito especial. Especial porque é simples, especial porque é uma coisa que só ela conhece, especial porque vai trazer para a gente reflexões importantes para a vida toda. Deus te abençoe, Raíssa, que seja muito boa a sua palestra, eu tenho certeza que será, e a gente está aqui. Obrigada, Tá Cleo. beijo, querida. Obrigada. Alguém já disse que me ama hoje? Você, Te eu amo. te amo. E meu esposo. Boa noite, pessoal. Meu nome é Raíssa, sou trabalhadora aqui da nossa casa, da Sala de Cura. Fui desafiada a fazer a palestra de hoje. Qualquer dúvida que vocês tiverem, fiquem à vontade, tá bom? A gente está aqui para poder tirar todas as dúvidas. Espero que alguma palavra sirva como carinho e reflexão também para vocês, para todos nós, né, na verdade. Bom, o tema de hoje é um tema que eu vim refletindo bastante, né, em que dizer, em como fazer, enfim, e o tema que foi escolhido foi orar e vigiar, né, um tema que, apesar de simples, né, às vezes a gente não dá tanta importância no dia a dia do quanto que isso pode influenciar na nossa mente, no nosso espírito, no nosso trabalho, né? Então foi o tema que eu decidi hoje falar sobre orar e vigiar. Uma da parte da leitura é do capítulo 9, da questão 459 do Livro dos Espíritos. Tá? E trazendo também essa reflexão, né, do orar e vigiar, ele foi algo que eu vivi toda a minha vida, né, sempre, durante as minhas experiências de vida, de quando eu era mais nova, da adolescência até aqui. Né? Então, é algo que é constante na minha vida e que eu quero trazer mais constância ainda. Vou estar trazendo algumas experiências, né, compartilhando com vocês algumas experiências de vidas que eu tive, mas o objetivo aqui hoje não é falar sobre a raiz, não é falar sobre mim, mas sim compartilhar experiências com vocês para trazer reflexão e ensinamentos também. Tá? Questão 459 do capítulo 9 do Livro dos Espíritos, ele diz assim: influência oculta dos espíritos sobre os nossos pensamentos e nossas ações. Questão 459. Os espíritos influenciam sobre os nossos pensamentos e nossas ações? Aqui ele diz: neste sentido, a sua influência é maior do que supões, porque muito frequentemente são eles que nos dirigem. Então, a todo momento, né, a gente falando sobre espíritos, a gente tem os espíritos de luz, aqueles espíritos que eu digo que não são evoluídos ainda, né? Estão ainda em fase de evolução. Qualquer coisa me corrija se eu estiver errada, viu, Cléo? E aqui, essa mensagem traz, né, que eles conversam com a gente, e eles conversam o tempo todo. Deus conversa o tempo todo conosco, né? E às vezes a gente fica tão blindado, né? Blindado de, não posso errar, blindado de, não posso falar de determinado assunto, enfim. Às vezes nós nos blindamos muito e perdemos a oportunidade de sopros espirituais, né? De avisos, amigos, né? Que são dos espíritos que estão ali para poder nos dirigir, nos conduzir. Quantas vezes a gente já caiu em tentação e vou hoje vir para nossa casa. E aí, de repente, no caminho surge alguma dificuldade, seja do trabalho, ou seja do filho, ou seja do marido, enfim, pode surgir várias situações, né? Que às vezes nos impedem até de chegar até aqui. E aí é que tá. Como que tá a nossa vigilância no nosso dia a dia? Principalmente antes de dormir, né? Como que tá a nossa oração? A gente está fazendo isso com frequência? Ou a gente está só orando e não está caindo em vigilância? Né? É muito importante, a oração, né, o termo já diz orai, a gente manter as nossas preces em dias, e a prece, ela pode ser de qualquer, tem várias formas de fazer prece. Você não precisa só ajoelhar no chão e fazer uma simples oração, um Pai Nosso, da boca para fora, né? Mas sim, às vezes você no caminho, conversando com Deus, conversando com os espíritos amigos, ou ouvindo alguma música, algum louvor, seja qualquer uma dessas formas de orações, mas que de certa forma te toque,
né, para que você reflita sobre aquilo ali. Então, muitas vezes a gente faz a oração, mas no nosso dia a dia a gente não pratica essa oração, que alinhada a ela é a vigilância, né? A vigilância, das vezes, de um pensamento intruso, um pensamento que não é nosso, e a gente se deixar levar por esse tipo de pensamento. Aí entra, né, a questão da vigilância. Vou compartilhar aqui uma história, vou resumir, né? Se eu me emocionar, eu peço para vocês, só que é como se diz. Quando eu falo de espiritualidade, eu me emociono muito, porque a espiritualidade sempre fez parte da minha vida. Eu aos meus 15 anos, 16 anos de idade, eu sempre tive necessidade de estar num templo, né, que falasse de Deus. Obrigada. Num templo que falasse de Deus, não importa qual segmento seja, né? Eu sempre senti essa necessidade desde criança, e aos meus 16 anos, por motivos de julgamentos, né, eu fui para um novo, tive um reencontro com a espiritualidade. Eu acho que essa é a palavra, um reencontro. Porque antes eu fazia parte de um grupo de irmãos, né, que cultuavam mesmo Deus. E eu sempre estava lá, de domingo a domingo, trabalhando, aprendendo sobre a palavra de Deus, sobre a espiritualidade. E eu fiz essa primeira tatuagem, né, aos meus 16 anos, uma palavra em latim, que é "A verdade vos libertará". E quando eu fiz essa tatuagem, eu fui muito julgada. Eu tinha piercing, tudo quanto é quanto vocês imaginassem, era uma adolescente muito rebelde. E eu fui muito julgada pelos meus, né? Pelos meus irmãos. E lá dentro, eu julgava, né? Os meus irmãos por uma determinada atitude que eles mesmos tinham, sabe? Só que esse julgar não era nem porque eu queria, foi por conta da criação de crenças limitantes, né, que infelizmente a gente tem esse padrão, e que me limitava de ver o ser humano além do físico, um olhar com a alma, né? E fui muito julgada nesse tempo, eu resolvi, mas lá dentro eu fui tratada também, né? Acho que uma coisa não desabou na outra. Eu fui ajudada, fui tratada em vários sentidos, porém lá eles me ensinaram algo na teoria, porém na prática era totalmente diferente. E eu falei, eu estou aqui, eu quero buscar, eu quero servir, mas como que estão me falando algo na teoria e na prática está sendo algo diferente? Alguma coisa está de errado, né? Então eu resolvi me desligar desse templo e tive um reencontro com a espiritualidade aos 16 anos de idade, né? Fui acolhida por um dos meus anjos da guarda, que é a minha sogra. Minha sogra, minha mãe, minha melhor amiga, ela me apresentou a espiritualidade e estou aí nessa caminhada, vai fazer 8 anos, de muitos percalços. Em muitos desses momentos eu caí em vigilância. Primeiro porque eu não tinha prática de orar. Eu não vou falar que hoje eu tenho essa prática 100%, né? Que a gente sempre cai em desvigilância, né? Em vários momentos. Mas nesses momentos que a gente cai em não vigilância, né? Deus nos dá a oportunidade sempre, de um dia após o outro, para poder justamente corrigir, né? Essa falta de vigilância. E eu, por me conectar mais com a espiritualidade, estar mais próxima de Deus, eu fui atraída, né, por muitas tentações, provações, de todos os sentidos que vocês imaginarem. Mas mesmo assim, mesmo querendo, né, abraçar a espiritualidade, querendo desbravar o mundo, apresentar a palavra, né, espiritual para as pessoas ao meu redor, principalmente para a minha família, sofri vários ataques, mas nem por isso eu me desanimei, porque eu sabia que essas tentações, essas provações que vinham, era justamente a prova, né, que a gente vive do mundo de provas e expiações.
né? Então, se eu estava passando por aquilo ali, pela questão do julgar, né, é justamente para eu cair na vigilância e não julgar o outro. Não é porque alguém que me julgou, né, e sendo meu irmão, sendo num templo sagrado, que eu vou fazer isso com o próximo, né? Então, é algo que eu tenho que trazer hoje para a minha vida. As pessoas que a gente julga muito as pessoas pela aparência, porque é tatuada, às vezes não pode ter uma boa profissão, ou não ter uma profissão séria, porque é cheio de piercing, enfim, ou é mais descontraída, ou é muito comunicativa, não tem tal capacidade para tal coisa, né? Isso a gente está olhando com o olhar humano, com o olhar carnal, a gente não olha com a alma, né? Então, tem muitas pessoas que assim, que não tem conhecimento nenhum, né, sobre a espiritualidade e são humildes, são acolhedoras, falam sobre a palavra de Deus, falam sobre Deus, né, e ajudam muitas pessoas. Então, a palavra que eu quero deixar aqui é, independente de qualquer situação que tiver, independente da dificuldade, porque quanto mais a gente busca na espiritualidade, quanto mais a gente busca a palavra de Deus, a gente vai ser muito tentado ali o tempo inteiro. E para que não se desanime, né? Porque se a gente está passando por tal provação, é porque justamente a gente precisa tratar aquilo ali, né? A gente precisa passar literalmente por esse processo para a gente se ressignificar. Acho que a palavra é essa, ressignificar. Então, hoje hoje eu sou Raíssa, hoje eu estou Raíssa, né? Na verdade, mas amanhã eu posso estar uma Raíssa mais ressignificada, né? E, bom, a gente tratando isso, né, orando e vigiando, a gente começa a se autoconhecer cada vez mais. E a gente se autoconhecendo cada vez mais, a gente começa a entrar em um estado mais de equilíbrio. Porque se eu sei, se eu estou orando, se eu estou vigiando, se eu percebi um pensamento que não é meu, ou um pensamento negativo, ou um pensamento obsessivo, um pensamento negativo no geral, né? O que eu vou fazer? Vou parar, vou respirar fundo, vou entrar em oração de novo, né? E automaticamente eu já estou ali em vigilância. Às vezes a gente faz as coisas muito no automático, a gente não para refletir nas nossas palavras, nas nossas atitudes no dia a dia. Às vezes uma palavra ou um olhar, né? Às vezes a gente pode ferir alguém. E esse ferir às vezes não é proposital. É por falta de falta de habilidade, ou por falta de atenção, por falta de sensibilidade ou tato, né? Então, às vezes a gente magoa as pessoas sem perceber. Porém, muitas vezes a gente fala algo, profere algo para alguém e depois a gente começa a refletir aquilo ali. Poxa, tratei mal a Cleo, falei algo para a Cleo que às vezes ela pode não ter interpretado de uma forma legal, bacana, né? E aí o que a gente faz? Muitas vezes a gente deixa passar batido e fica por aquilo ali mesmo. E você tem aquela relação, né, que fica meio desgastada. Então é muito importante a gente ter a humildade, a hombridade, de sempre que a gente se vê, né, a gente pegar em desvigilância e sempre que a gente vê que a gente errou, pecou em algo, né, a gente ir lá e conversar, né? Eu falo que comunicação é tudo. Eu sou do signo de Gêmeos e assim, geminiano geralmente tem, para quem acredita, né, enfim, a comunicação. Então, sem comunicação a gente não consegue, né, lidar, enfim. Então, é muito importante a comunicação para que não fique nenhum mal entendido. E quando gera uma falha de comunicação, a gente sabe quando eu estou conversando aqui, né, eu e você está conversando, eu não estou conversando só eu e o Ed. Eu estou conversando com o Ed, uma legião de espíritos com o Ed. Então, às vezes, dependendo do que eu falo pro Ed, vai vir espíritos, vai conversar, vai vir na mente dele, né? Às vezes palavras, ou às vezes pensamentos, né, negativos, só que não é do Ed, né? É desse espírito, por isso que a gente tem que estar muito atento, porque a espiritualidade, ela tá com a gente o tempo inteiro, dando sinais, dando mensagens, muitas vezes a gente peca pela falta assim de não de sensibilidade,
mas de não acreditar naquela voz, naquela loucura. Eu costumo dizer que quem é da espiritualidade é meio louco, porque a gente ouve uma coisa aqui, vê outra coisa ali, né? Então são sopros de luz, são sopros espirituais, amigas para poder. Me permite uma pergunta? Claro. Como é que você chegou aqui? Como que eu cheguei aqui na nossa casa? Bom, eu cheguei aqui na nossa casa através de um outro anjo da guarda, que trabalha aqui conosco. E eu cheguei aqui na nossa casa numa fase muito difícil da minha vida. Vai fazer um ano que eu tô aqui. Foi uma fase que eu tinha me desligado do meu antigo emprego, onde eu tinha trabalhado quase 5 anos. Desliguei por motivos de saúde, de crescimento. Foi um momento muito desafiador para mim. E aí estava caindo muito em desvigilância, né? E tendo muitos pensamentos ruins, negativos e tudo mais, que na época eu não parava para refletir, né? E essa pessoa me convidou. Na verdade, essa pessoa não me convidou. A gente conversando, eu meio que me autoconvidei para, né, conhecer a nossa casa e tudo mais, e vim aqui no intuito de estudar, né? De estudar, conhecer mais sobre a mediunidade, conhecer mais sobre a palavra espiritual. E aí eu entrei aqui num momento de total desequilíbrio, fiz a minha primeira orientação, né, com o meu orientador, que inclusive eu falei para ele que eu queria muito participar dos estudos, e ele falou, no momento não, a gente não tem turma aberta, né? E eu morri de chorar, porque eu falei, como assim? Eu vim aqui querendo, né, fazer os estudos, como assim não tem turma aberta, não vou poder participar? Ele, não, mas eu vou verificar com a Cleo, né, e tudo mais, porque ela inclusive tinha falado, que eu não esqueço nunca disso. Inclusive ela tinha falado que as turmas iriam vir pessoas e pessoas, mais pessoas, né, procurando estudo, procurando saber mais sobre a doutrina espírita, foi o que vem acontecendo, né? E aí eu comecei a participar dos estudos nas segundas-feiras, comecei a fazer o tratamento que foi durante 2 meses. E no meio desse tratamento eu sofri muitos ataques, né? Mas mesmo assim perseverando sempre. Então eu saía do trabalho, trabalhava aqui próximo, vinha para nossa casa toda quinta-feira, e aí sempre acontecia algo para me desmotivar e eu não vim. Porque ou eu estava muito cansada, ou eu tinha outra coisa, estudo, ou trabalho para poder fazer. Sempre tinha algo, né? E eu mesmo assim perseverava sempre para poder vir, porque eu sabia que aquilo ali. Não, teve um determinado momento que eu não sabia, e depois, quando eu comecei a descobrir, né, ver que aquilo ali estava vindo realmente para me atrapalhar. Então, quando a gente busca, né, o conhecimento, tem muitos irmãos, né, menos evoluídos, eles ficam ali próximos da gente para poder saber mais dessa luz, para conhecer mais, né, enfim, ou às vezes para atrapalhar, né? E a gente é tentado o tempo inteiro. Então já aconteceu várias situações, eu vindo aqui para nossa casa e eu não consegui vir mesmo porque caí nessa desvigilância, né? Mas mesmo assim, com muita força, fé dos irmãos aqui da nossa casa, da Cleo, eu consegui me manter aqui até hoje, né? Porque se não fosse também toda essa força, se não fosse essa casa, eu provavelmente não estaria aqui, porque querendo ou não, é um ajudando o outro, né? A gente precisa de pessoas, né? E Deus nos traz anjos, na verdade, para poder nos dar força, né? Você tem um em casa. Sim, meu esposo. O meu esposo, a gente está junto tem 11 anos. Eu conheci a espiritualidade através da mãe dele, né? Eu não tinha conhecimento nenhum de nada sobre. Sempre tive muita sensibilidade desde os meus 5 anos de idade, mas não entendia, né? Então aconteciam as coisas em casa comigo, eu não sabia como lidar, enfim, e fui conhecendo cada vez mais aqui. Bom, aqui no dia a dia, né, o que a gente falou para poder estar orando e vigiando, gente, eu tenho orar e vigiar para mim como um mantra todos os dias, sabe? Porque realmente no dia a dia a gente acaba pecando, né? Por conta da correria, do trabalho, de família, enfim, a gente acaba não percebendo esses pequenos detalhes que causam muito impacto, né, na nossa vida. O autoaperfeiçoamento, né? A gente vai, quanto mais a gente ora, mais a gente vigia,
a gente vai se autoconhecendo, se autoaperfeiçoando e adquirindo também uma proteção espiritual, uma barreira, né? Contra qualquer energia negativa, enfim. E também, consequentemente, o desenvolvimento da moralidade. Então, se eu pratico, né, a palavra, a doutrina espírita, eu entro no desenvolvimento de moralidade sabendo sobre não o que é o certo, o que é o errado, mas o que Jesus Cristo deixou aqui como lei, né, para que a gente possa seguir ele e servir os nossos irmãos. Então, o orar e vigiar, ele, né, tem todas essas... Coloquei esses tópicos aqui, que eu acho que resume bem, né, sobre. Bom, e é isso. Eu quero fazer só mais uma leitura aqui. Questão 460. Temos pensamentos próprios e outros que nos são sugeridos? Vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que muitos pensamentos vos ocorrem a um tempo só, sobre o mesmo assunto, e frequentemente bastante contraditório. É o que a gente fala, né? A mistura, às vezes, de pensamentos, de emoções, de energias. Uma energia de um lado fala algo positivo para você, outra energia do outro lado fala, às vezes, um negativo para você. Então, a gente tem que se autoconhecer, conhecer a nossa própria energia, para que a gente conheça as energias externas que nos afetam, né? Então, é muito importante se autoconhecer também, para poder identificar. De resto, não há grande... Pois bem, nesse conjunto há sempre os vossos e o nosso. E é isso o que vos deixa na incerteza, porque tende em vós duas ideias que se combatem. Como distinguir os nossos pensamentos do que nos são sugeridos? Quando um pensamento vos é sugerido, é como uma voz que vos fala. Os pensamentos próprios são, em geral, os que vos ocorrem no primeiro impulso. De resto, não há grande interesse para vós nessa distinção, e é frequentemente útil não o saberdes. O homem age mais livremente se decidir pelo bem. O fará de melhor vontade. Se tornar o mau caminho, sua responsabilidade será maior. Disse algumas vezes que o primeiro impulso é sempre bom. Isto é exato? Porque ele informa que o primeiro impulso geralmente é a nossa voz, né? Então, diz que algumas vezes que o primeiro impulso é sempre bom. Isso é exato? Pode ser bom ou pode ser mal, segundo a natureza do espírito encarnado. É sempre bom para aquele que ouve as boas inspirações. Então, o vigiar também não é só a gente se vigiar a si mesmo, mas vigiar os ambientes, né, que é muito importante. Quando eu decidi seguir, né, a caminhada da doutrina espírita, a espiritualidade, antes eu vi na internet, pesquisava qualquer centro e tudo mais, e a minha sogra chegou em mim e falou, Raíssa, não é simplesmente você chegar e olhar só porque está escrito lá um título, né, de um segmento religioso para você entrar. Porque muitas das vezes, infelizmente, né, o ser humano ele se apropria de nomes para poder fazer coisas erradas ou fazer trabalhos, né, negativos para o ser humano de forma que prejudique. Então, vigiar também não é só você se autoconhecer, você se auto-vigiar, mas vigiar as pessoas com quem que vocês andam, né? Para não entrar naquela energia. Então, observe, às vezes você se sente mal, seja no trabalho, seja até mesmo em casa, né? Mas vamos falar do comum, geralmente é no trabalho, ou estando na rua e tudo mais. Você sente uma energia meio esquisita, você começa a sentir uma dor, né, no pescoço, começa a sentir pesado. Quem te trouxe essa energia? Você vai começar a perceber as pessoas. Ambientes também, né, que a gente pode frequentar. Então, vigiar as nossas atitudes, vigiar as pessoas com quem a gente se conecta, vigiar os ambientes com quais a gente pisa. Prazer, gente, é momentâneo, né? Então, às vezes a gente sente prazer em algo, seja num vício ou em qualquer outra coisa, mas principalmente sobre vício, que às vezes as pessoas vão falar de bebida, um exemplo, né? Vou ali curtir com um amigo na festa e tudo mais,
e aí você começa a beber, e aí o seu amigo fala, não, vamos beber mais uma, e aí você já começa a observar, né, que ele tem um espírito do vício, né, porque ele começa a te incentivar de tal forma que você acaba entrando nessa conexão, nessa energia. E aí não só falando de bebida, falando de vários outros tipos também de vícios, desejos, enfim. Então, será que vale a pena? A gente sabe que não vale, né? Então, por isso que é muito importante a gente se vigiar sempre, trazer isso como um mantra. Orai e vigiai. É isso.